dia, boa tarde, boa noite, beleza? Abecedário do Design, letra E. Hoje eu vou falar da Escola Superior de Desenho Industrial, a famosa ESD, no Rio de Janeiro, vinculada ao UERJ, que é aí uma escola indispensável para você contar a história do design no Brasil, mas também muito relacionada à escola do design que a gente tem aqui no Espírito Santo, né? A UFES, o curso de design da UFES foi formado com professores que passaram por lá, fundada por professores, por um professor especificamente que estava lá, teve formação na ESD, e nós temos colegas que estudaram na ESD, na graduação, na pós-graduação aqui. Mas eu não vou falar sobre a história da ESD, nada disso não. Tem um monte de livro aí, de referências, o próprio site da ESD, vou colocar nos comentários, conta um bocado sobre a história dessa escola, que é importante para o design brasileiro, também para o latino-americano, né? E tem uma relevância também para colocar o design, a história do design brasileiro no contexto mais amplo da história do design no mundo. Mas eu vou contar 2 episódios interessantes sobre como que essa escola participou da minha formação e depois da minha atuação como professor, para falar um pouco sobre essa dinâmica, né? Que você tem algumas escolas que elas são um pouco como se fossem centros, né? Elas atraem, elas interessam quem estão nas outras escolas, as pessoas que estão nas outras escolas estudando, e que é interessantíssimo como que você tem uma coisa que você acaba falando nela, né? Assim, como se tem muito sobre a Bauhaus, que eu comentei aqui também. Já temos um verbete que eu começo falando sobre a Bauhaus na letra B, e depois eu descambo pro outro lado, mas assim, tem essa centralidade, que é uma coisa interessante. Bom, então vamos lá, você chegou por aí agora, eu sou Hugo Cristo, sou professor no curso de design aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, sou designer de formação, sou doutor em psicologia. No meu trajeto de casa para o trabalho na universidade, né? Nessa carreira docente já tem 20 anos, eu coloco a câmera de ação em cima do carro aqui e boto para gravar, vou batendo papo no trânsito, não edito, não faço pós-produção nenhuma, só boto uma capinha lá para fazer sentido no YouTube. Esse é o 25º vídeo do canal, uma beleza, estamos chegando aí a marca de você poder maratonar e fazer um vídeo por dia, e você cumprir um mês de conteúdo do canal aí, assistindo todo dia um videozinho. Não é esse o objetivo, mas tá chegando nesse nível aí de produção. Essa série da Abecedário do Design, eu escolho uma letra do alfabeto e conto uma história qualquer sobre o design que me interessa, né? Mas o canal não é sobre isso só, ele é sobre também as relações do design com a psicologia e com a computação, que são as minhas áreas de interesse, de estudo, e que me mantém interessado, né, apaixonado pelo que eu faço. E além dessa série do Abecedário, eu tenho vídeos mais de temas aleatórios, e recentemente eu concluí a trilogia do Estelionato, os vídeos 24, 23 e 22, que eu conto um pouco sobre impressões que eu tive aí depois de ser exposto à toxicidade aí, né, do LinkedIn, que é um post que eu falo sobre o LinkedIn também, que coloca um pouco o design em perspectiva nesses usos que a gente faz do LinkedIn, beleza? Então tem um monte de coisa para assistir aí. As aulas voltaram aqui na UFES essa semana, então eu devo ter mais rotina para poder produzir vídeos no caminho para o trabalho. Ontem, especificamente, no vídeo o terceiro vídeo sobre a trilogia do Estelionato, eu te peguei um trânsito danado, deu 40 minutos de vídeo, não é o normal. O normal são 20 minutinhos aí, mais ou menos, de trajeto, e eu gravo um vídeo que comporta aí uma escuta como se fosse um podcast para quem está se deslocando também pro trabalho, pro estudo. Assim espero, né, gente? Ninguém merece ficar 1 hora, 2 horas no trânsito, como acontece com a parte dos brasileiros, mas vamos lá, beleza? Então, qual é a da ESD, né? Teve um movimento muito forte depois, né, da segunda metade do século XX de criar cursos formais de design no Brasil. Não vou ficar falando de história, já comentei aqui da ESD, vou só contextualizar um pouquinho. Você teve uma iniciativa em São Paulo, e depois você vai ter a fundação de fato no então estado da Guanabara, a ESD, nos anos 60 já, e você monta uma escola superior de desenho industrial. Eu também falo no Abecedário do Design aqui porque que a gente chama de desenho industrial
e não design o curso no começo da atividade aqui de ensino dessa profissão no Brasil, né? Enfim. E a ESD, que fica ali pertinho da Lapa, ali, né, no Rio de Janeiro, no centro, ela tem uma história, enfim, que você dificilmente vai passar por um curso de design em qualquer lugar que seja, ninguém vai comentar com você sobre a ESD, né? Pessoas importantes do design brasileiro passaram por lá, como o Aloysio Magalhães, né, o Volner, Alexandre Volner, o Berg Miller, né, o Gabriel Patrocínio, tá lá, né, enfim, já é uma pessoa da geração mais nova, mas também tem uma relação aí com a ESD. Aqui na UFS nós temos o Mauro Pinheiro e o Edson Rufino, que foram, né, estudantes também lá. O Ricardo Esteves, que é colega nosso aqui, também fez mestrado na ESD. Então você tem uma galera aí que meio que circula em vários lugares do país que foram formados na ESD, né? Ajudou a conformar um pouco o currículo da ESD. O Ronaldo Barbosa, que foi um dos fundadores do curso aqui da UFS, também se formou na ESD, né? Então você tem uma galera aí que meio que dava o tom de como seria a formação em design no Brasil, né? Porque foi a primeira escola, formou muita gente antes, demorou até a sua pós-graduação, inclusive, né? A primeira pós-graduação em design no Brasil, estrito sensu, foi montada na PUC do Rio, mestrado, na verdade, né? E eu visitei ela na época, eu estava na graduação, e eu vou começar a entrar na história já, né? Eu fiz minha graduação em design aqui na UFS de 98 a 2003, na primeira turma. E minha prima formou na ESD nos anos 80, né? Começo dos anos 90, se eu não me engano, ela é um pouco mais velha do que eu. E aí eu lembro de eu moleque, assim, adolescente, indo pro Rio, e minha prima lá afogada nos trabalhos da ESD, prancheta no quarto e tal. E inclusive eu peguei a informatização do design muito por conta da minha prima, Débora Cristo. Eu vi ela comando computador, começando a usar Corel, essas coisas e tal. E depois, quando eu já estava na UFS, ela estava no mestrado. E aí eu visitei, né, minha prima quando eu estava no mestrado, e fui lá conhecer a PUC. E aí que eu começo a também falar da ESD. Nessa visita que eu fiz à minha prima já, sendo estudante de design aqui no Espírito Santo, né? E lógico, uma influência fundamental de eu ter feito design foi por conta da minha prima, claro. Ela é filha do meu padrinho e da minha madrinha, né? Então, como minha madrinha sempre fala, água de batismo, acabou que eu cresci vendo aquilo e tal. E aí meu tio era engenheiro e tudo, e tinha essa história toda de eu ver essas coisas construtivas. Eu gostava de computador, desenhar, não sei o que. E aí acabou que o design me pareceu uma opção razoável, né? E aí, quando eu tava na graduação, mais ou menos lá acho que foi 2000, por aí já, eu fui ao Rio passar uns dias com a minha prima, e ela já trabalhava, ela já estava formada, estava fazendo mestrado e tudo. E eu falei, o que eu posso fazer aqui? Pra ela saber, ela falou, pô, vai na ESD. E aí, como é que é a história? Imagina, um curso novo de design aqui na UFS, né? Novo mesmo. Minha turma começou em 98. E assim, o curso começa nas federais, como vocês sabem, sem nada, assim. Não tinha reúne, não tinha nada na época. Então você tinha, na verdade você tinha Fernando Henrique, né? Então, é o mesmo que não tem nada, assim, as universidades estavam muito abandonadas. E aí eu tinha uma coisa de nossa biblioteca ser fraca. Aqui quase não tinha livro e tal. E infraestrutura também. Então ficava aquela curiosidade, assim, pô, como é que deve ser um curso estruturado, montado e tal. E eu tinha curiosidade de ir até a ESD para isso, assim. O Ronaldo falava muito da ESD. Aí eu fui. E eu fui com um objetivo muito preciso. Eu já era meio que um colecionador de livros, assim. Eu já estava começando a pegar gosto. Como a nossa biblioteca era muito fraca, eu comecei a investir em ter livros meus de design em casa para estudar, né? E eu sentia muita falta de poder, assim, olhar o que existe. Não é você entrar na Amazon, sei lá, na época, eu já comprava livros na Amazon gringa, e falar assim, pô, muito legal isso aqui, mas o que eu deveria conhecer? E você só tem isso na biblioteca. A biblioteca é essa instituição maravilhosa que você vai atrás de um livro, mas tem um monte do lado, na estante de trás, da frente, e você começa a explorar e descobre coisas novas. Eu fui pra ESD com esse intuito, e alguém tinha me vendido que a biblioteca da ESD era muito boa, mas quando eu cheguei lá pra visitar, eu fui muito bem recebido, tal, contei que era do Espírito Santo, que eu tava vindo porque queria conhecer a biblioteca e a instituição. E aí uma professora nossa aqui, que hoje é colega, né, Eliana Pacheco, ela falou assim, você vai lá na ESD, você procura o Agostinho, que era um cara da serigrafia, né, da produção gráfica que tinha lá, que ele ia me ajudar a andar um pouco. E fui lá e encontrei o Agostinho e tudo.
Mas ele falou assim, cara, eu tô muito ocupado aqui, vai na biblioteca primeiro pra você conhecer. Quando eu cheguei na biblioteca, eu falei assim, aqui é a biblioteca da ESD? E era em cima de um prédio, assim, num outro andar. E tal, fica à vontade. Eu falei assim, e como é que é o acervo aqui? Aí a frase que eu ouvi, aqui é a melhor biblioteca de design da América Latina. Aquilo bateu, né? Porque eu já estava interessado em livros e tal. Eu não fazia noção, porque, assim, não tinha entendimento do tamanho daquilo. Porque uma coisa é você, sei lá, eu fazia muito isso, né? E vai, sei lá, vai a São Paulo, aí vai na Martins Fontes da Paulista ali, que é um espetáculo de livraria, comprava um monte de coisa. Ia no Rio, ia na 2AB, né? Que é estudante de design da época dos anos 80, nos anos 90, vai lembrar da importância da 2AB para ter títulos, né? Também em português. E aí você encontrava na Martins Fontes também uns livros da Gustavo Dili, essas coisas, né? Que a gente ia meio que quebrando o galho com o que tinha. E eu cheguei na ESE, tinha de tudo. Tinha livro em espanhol, tinha livro em francês, tinha livro em alemão, uns livros raríssimos, um monte de coisa. E eu falei assim, eu fiquei em choque, falei, o que eu faço? Aí a bibliotecária, tirar cópia. E eu comecei a folhear os livros, tirar cópia de um capítulo, de outro, de textos, de monografias, né? De trabalhos, projetos finais de curso, de lá também. E foi um tapa, assim, porque eu vi o que era você ter uma biblioteca integralmente dedicada a um assunto, no caso, né, a design. Eu só fui ver, tá, gente, isso novamente com essa escala e esse poder, que é muito diferente de uma biblioteca dedicada, de uma instituição que é dedicada a um assunto só, quando eu estive na biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, que é espetacular. É uma coisa assim que eu passei 2 dias lá e foi espetacular. Não tem o espetáculo de você ver a biblioteca daquelas, assim, sabe, que você tem textos dos anos 20, 30, conservados, cuidados, sabe? Eu fico emocionado de lembrar porque a gente vê bibliotecas que violentam muitos livros, biblioteca descartando o livro, é um absurdo, né? E a outra que eu visitei assim, que foi espetacular também, que é memorável, é a biblioteca do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio também, ali na Tijuca. Cara, é um negócio maravilhoso as duas. E a da ESD teve esse mesmo impacto, ela me pegou. E aí, qual que foi o negócio, né? Você pegar uma instituição que tem teve essa contribuição para estruturar a profissão no país, e depois eu visitei, conheci a sala de aula, vi trabalho dos alunos e tal. Mas o que me marcou muito, além do aspecto vilazinha que a ESD tem, né, até hoje, as casinhas e tal, inclusive eles passavam muito aperto com dificuldade de manter aquilo, de ter recurso, né? A UERJ, como todos os estaduais, passou muita dificuldade também, tal, financeira. E aí você tem uma história de que você visita a biblioteca, que ela é de fato uma referência. Aquilo abriu o meu horizonte de autores, de livros que eu quis comprar depois, que eu fui comprando aos pouquinhos, para conhecer um pouco como é que se dava, né, essa formação num lugar que é considerado de excelência e tal. E aí você vai ter uma mudança de paradigma para mim em termos de conhecimento de autores, obras, e isso marcou muito. Eu saí em choque. Eu fui à biblioteca da PUC também, que era muito boa, mas não tem comparação. Eu não sei como é que tá hoje, né? Não voltei mais à biblioteca da ESD. Eu voltei na ESD depois em 2016, na verdade 2015, quando eu fiz, tirei minha licença para capacitação, que a gente faz isso, né, de 5 anos mais ou menos, você consegue tirar uma licença para capacitação. E eu estava montando o projeto de extensão que eu ia construir a incubadora do curso de design aqui na UFES. Isso já rolou, né? A gente teve durante um ano, dentro lá do LUP, que era o meu laboratório de pesquisa. A gente reorganizou o laboratório para incubar 3 projetos de alunos durante um ano. Eu tive 33% de taxa de sucesso, né? Porque uma das empresas incubadas lá hoje se reorganizou e está muito bem sucedida no mercado aqui. Então foi interessante. Mas para montar a incubadora eu viajei o Brasil conhecendo iniciativas de incubação também que tinham a ver com o design e tal. E uma das coisas que eu visitei foi a incubadora da ESD, que também estava montada e rodando assim. Então é muito interessante como é que você, pela centralidade que essa instituição tem para o design brasileiro, e teve, continua tendo, né? Agora também tem a pós-graduação deles e tudo. Você, sempre que você quer saber se uma coisa já contaminou o design, já estava relevante no design, você olha para lá. E aí isso serve tanto a biblioteca, quando eu tinha lá, estava no meu, sei lá, 4º período do curso, queria saber mais, fiquei
encantado com a ideia de conhecer a escola, que falavam tanto, e cheguei lá a ver uma biblioteca incrível que abriu meus horizontes para uma série de coisas. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi um exemplar do Christopher Alexander foi lá, que é um cara que eu vou falar depois novamente, com mais calma aqui no abecedário e nos vídeos, que ele é importantíssimo para mim. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi um exemplar de um texto dele foi lá. E depois eu comprei, comecei a estudar, enfim. E depois, quer dizer, 16 anos depois, eu já professor da universidade, eu planejando, 15 anos, né? Planejando para montar a incubadora, eu fui lá ver como é que eles estavam fazendo. Foi uma conversa muito boa, de novo, muito bem recebido, né? A gente tocou muita ideia sobre o que podia ser feito, como é que eles estavam fazendo, conheci os projetos já dos estudantes que estavam lá, dando certo e tal. Então, quando eu penso na ESD, assim, tem um tempo que eu já não vou lá, eu precisava voltar, inclusive, para dar uma espiada, como as coisas estão. A gente tem essa coisa das instituições emblemáticas, né? Eu brinquei um pouco no vídeo sobre a Bauhaus, que eu acho que tem coisas mais legais a falar e tal, mas é brincadeira, né? Porque você não pode não conhecer isso. Você pode até não ser uma pessoa que está interessada em estudando isso, mas você tem que saber como é que foi, o papel que teve e com a ESD é parecido. Assim, tem muita gente que torce o nariz para a ESD. Eu vejo um pouco de invejinha e tal. Tem até, lógico, gente, uma coisa meio, às vezes meio de reificar demais as coisas, como se fosse imaculado, infalível, o melhor modelo. Não é por aí. É você olhar para a história para você entender o que aconteceu, né? E ver os desdobramentos ali. Então, nesse sentido, é muito importante a ESD. E nesses 2 episódios específicos, eles foram muito importantes ir até lá para poder mudar a minha cabeça. O contato com a instituição dessa escala, como também foi quando eu estive na USP, né, para conhecer o Instituto de Psicologia, como eu estive no IMPA, eu fui fazer um curso lá, participei do colóquio de matemática que tem a cada 2 anos, né? E ir naquela biblioteca, encontrar aquele monte de coisa original, isso mexe com você quando você é pesquisador, porque você começa a falar assim, caramba, acaba que você vai ter aí um contato com aquilo que está reificado, está imaginando as pessoas como sendo especial, e você fala, cara, realmente tem uma especialidade aqui, tem uma coisa diferente aqui, tem uma coisa que vale a pena você conhecer, mas é um lugar comum também, que tem dificuldades, tem problemas e tal. Então, assim, a Escola Superior de Desenho Industrial, ela tem uma relação muito interessante com a gente aqui no Espírito Santo por causa dos professores que vieram ou que se qualificaram lá, mas também pela proximidade, né? A gente vê muita diferença, quer dizer, pegar dos anos 60 no Brasil, né? Fundada a ESD. E a gente o curso da UFS começou em 98, né? Você tem aí uns 30 anos de diferença. Isso também se reflete, como eu comentei no vídeo sobre a Bauhaus, né? Do abecedário aqui, na maturidade que a gente tem, né? Da sociedade olhar para o design de uma forma ou da outra. Não que no Rio tenha resolvido o problema, tem muita gente que diz que não, né? Que em São Paulo, por exemplo, a situação seria muito melhor. Mas eu acho que é isso. A gente, o Rio também teve o seu hub de economia criativa mais cedo do que a gente, né? Tentou criar o parque tecnológico ligado à economia criativa mais cedo do que a gente. Então, assim, todas as questões que a gente vê, né, que você tem escolas primeiro, pessoas atuando primeiro, a política pública aparece primeiro também. Então você vai ter aí uma série de coisas interessantes que tem relação com justamente essa presença de uma âncora, né, do negócio que vai puxando ali e que você precisa fundar uma escola para as coisas começarem a rodar e tal, beleza? Então, assim, esse vídeo curtinho sobre a ESD, recomendo muito que vocês visitem, quem gosta de uma baita biblioteca, eu acho que é uma visita interessante, mas também quem quer conhecer uma escola, né, que tem esse jeitão de ser isolada, específica para a formação em design, que já não é tão comum, vale a visita, beleza? Vou seguir com o abecedário aí, estamos chegando a letras interessantes para comentar também, e ao longo dessas próximas semanas aí eu vou ver se eu começo já também a publicar os vídeos sobre a teoria do controle perceptivo, que eu estou fazendo tipo como se fosse um mini curso, né, para trabalhar com ela, e vamos ver onde que vai dar, né? Tem esse ano todo pela frente, e a hora que a gente bater os 30 vídeos aí, talvez eu faça uma retrospectiva para ver para onde a gente pode ir, beleza? Aqui em Vitória, hoje está menos agradável que ontem, 29 graus, mas está um pouco nublado também. Mas o calor extremo já passou pelo menos, né? Vamos em frente, semestre inteiro pela frente, 2025 acaba 2026 só, né? 2025 vai acabar em fevereiro do ano que vem aqui na UFS, então teremos um longo ano pela frente. Valeu!
Respeite os pedestres, de segurança, protetor solar. Boa semana aí, pessoal.